eu quero falar de uma coisa interessante aqui, ó. Marcos, agora a gente vai começar a falar de peixe e de mar. Marcos capítulo 1, versículo 16 e 17, né? Que na verdade vai ser o chamado ali dos dois primeiros discípulos, tá? O que diz lá? Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão, que futuramente vai se chamar Pedro, né? E André, no caso os dois irmãos de sangue mesmo, né? Que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então observe que eles lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. Né? Então Jesus usa todo o cenário, né? Todo o cenário ali que tá lá no Gênesis, né? Inclusive. Por exemplo, Gênesis 48, versículo 15 e 16, se você quiser ir ler, né? Procurar lá, você vai encontrar. Jacó abençoando o filho de José, né? Manassés e Efraim. Inclusive ele vai cruzar as mãos, né? Em vez dele colocar a mão sobre a cabeça de Manassés, que é o primogênito, ele vai colocar a mão na cabeça de Efraim, que é o filho mais velho, né? Não, o filho mais novo, desculpa. Que é o primogênito, na verdade, né? Que é o mais velho, desculpa. O primogênito é Manassés. O primogênito é Manassés e o mais velho é Efraim. Então, em vez dele abençoar Manassés, ele abençoa Efraim. E aí ele vai dizer: o Deus que tem me sustentado, o anjo que tem me guardado, tem guardado meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem feito tantas promessas para mim, abençoe esses dois rapazes, e sejam eles como peixes no pó da terra. Não é estranho você ler dessa forma? Gênesis, pode ler lá, Gênesis 48, 15 e 16. É claro que, se você pegar aí, em algumas traduções, vai estar multidão de povos, né? Multidão de pessoas na terra. Mas no original vai estar multidão de peixes no pó da terra. Porque é assim que Deus trabalha, né? Então Jesus precisa se cumprir isso, fazer se cumprir essa palavra. Isabela, a filha do pastor Carlos Jorge Bacobello, que Deus te abençoe, boa noite. Veja que, para se cumprir isso como multidão de peixe no pó da terra, aí Jesus aparece, que nem ele apareceu aqui na beira do mar, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos que estavam pescando. Eles lançavam suas redes ao mar, pescando peixe, comida, peixe literal. Sobreviviam disso ainda, né, inclusive. Mas aí ele vai falar: vem comigo, vem após mim, me segue, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pescar homens agora. Agora vocês vão pescar, em vez de pescar peixe na água, agora você vai pescar peixe na terra. Porque Gênesis 48 falou, né? Que seria multidão de peixe no pó da terra. Chama nós como pessoas de peixe, né? A palavra está dizendo, né? Imediatamente eles deixaram a rede, então, e seguiram Jesus. E aí começam a caminhar com Jesus, pescando pessoas, né? Em vez de pescar peixe. Então a rede ali representa o quê? A palavra, né? Porque eles usavam a rede para apanhar peixe. Então nós vamos utilizar o quê? A palavra para pescar pessoas, entende? Falando de peixe, não é? E onde que a rede é lançada? Dentro da água, né? Dentro do mar, para tirar o peixe. Mas na terra não, na terra você não vai jogar a rede. Você vai lançar a palavra. Quando você lança a palavra, você vai trazer pessoas, né? É a linguagem que Jesus está usando, né? No literal mesmo, na prática, inclusive, para ensinar. E funciona, né? Funcionou e funciona, com certeza. Gênesis 48, eu não li, mas eu citei, né? Aí no Evangelho de João, no capítulo 6, vai aparecer a primeira multiplicação, né? No capítulo 6 vai aparecer a primeira multiplicação de pães e de peixes. O que acontece? Eles vão estar pescando, não pegaram nada durante a noite inteira, e Jesus fala: mas lança a rede ali e tal, né? Do outro lado. Ah, senhor, me desculpe, mas eu pesquei a noite toda, eu sou pescador faz muito tempo. Não pegamos nada, nada. Mas Jesus fala: vai e joga a rede do lado direito. Olha só. Por que do lado direito e não do lado esquerdo? Salmo 110 diz, né? Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? Debaixo dos seus pés. Então, isso significa que a igreja, que é o corpo de Cristo, vai se assentar à direita de Deus. Observe, à direita de Deus e não à esquerda, né? Porque o lado esquerdo tem uma outra coisa
como é que eu vou dizer aqui, né? Pronta, né? Prometida para o lado esquerdo. O lado direito é quem vai se assentar no trono, junto com Jesus. O lado esquerdo não vai para o trono, vai para outro lugar. Então vamos lá. Então quando ele faz essa primeira milagre na pesca maravilhosa, que eles jogam a rede e vem muitos peixes, a Bíblia vai mostrar que é uma quantidade enorme de peixes de todas as espécies. Ou seja, isso é Jesus antes de ser ressuscitado, certo? É a primeira multiplicação. Então traz muitos peixes. Esses muitos peixes está profetizando, está mostrando que quando Jesus, com o seu corpo, boa noite, Claudinei Geiger, que Deus te abençoe, paz do Senhor. Então quando Jesus joga as redes, né, ou melhor, quando eles jogaram as redes e trouxeram aquela multidão de peixes, é a mesma coisa de nós, né, o corpo de Cristo pescando, trazendo uma multidão de pessoas para o reino de Cristo, uma multidão de pessoas, como está em Mateus 22, né, ide, né, e convide a todos, porque eu quero que a minha casa fique cheia, né? Lá no caso a parábola das bodas, né? Eu quero que a minha casa fique cheia no dia da festa, né? Pode ir nos becos, em tudo quanto é lugar, vai anunciando, convida, força eles a entrar, vai nos becos, vai nas ruas, em tal lugar, assim, assim, assado. E eu quero que fique muita gente na minha casa, né? No dia da festa. No caso, essa festa é o reino. Zacarias capítulo 2 também vai estar falando disso lá, né? Zacarias tem uma visão do futuro, né, de Jerusalém sendo habitada por muitas pessoas, muitos animais, né, animais porque Isaías fala, né, que no reino milenar de Cristo, os animais serão transformados também, né, o leão vai comer capim, a vaca vai pastar junto com a ursa, enfim, bastante expressão com os animais, né. Então, o anjo fala para o outro anjo, diz, olha, ei, diga aquele jovem, que é Zacarias, diga para ele que Jerusalém será habitada novamente, no seu mesmo lugar. Vai ser habitada de tanta gente e animais que estarão nela nesse tempo, né? Zacarias capítulo 2. Então aqui em Mateus 22 vai falar a mesma coisa, né? Com mais revelação, com mais detalhes, né? Então essa primeira pesca maravilhosa tá o quê? Mostrando que Deus vai se cumprir isso, né? Jesus vai fazer se cumprir isso em pessoas. Muitas pessoas estarão em Jerusalém. A igreja vai estar reinando, reis e sacerdotes, e o povo que vai se tornar servo, o povo que não subirem a Jerusalém para pelejar contra ela vai se tornar servo, né? As nações que restarem, no caso, né? Que vai ter muitas nações, né, que restarem, né? Ezequiel 34, Zacarias capítulo 14, versículo 16. E tem outro profeta que fala do restante que eu não lembro, Amós. Amós também fala dos restantes, aqueles que restarem, né? Amós capítulo 5. Dos que restarem, né? Vão ser servos, né? Vão reinar vão ser súditos, né, nossos, né? Nós vamos ser reis e sacerdotes, eles serão súditos, então vamos servir. Muito bem. Então, nessa primeira pesca maravilhosa, está apontando para esse período milenar de Cristo, tá certo? Então, você viu que Jesus usou os discípulos, né? Mostrou ali na palavra, que os discípulos pescam peixes na água, no mar, e nós pescamos pessoas na terra, tipificando em peixes, né? Mostrando aí o paralelo, ok? Quando a gente vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 21, vamos para lá. Deixa eu abrir aqui. Para a gente pegar aqui. Depois que Jesus ressuscitou, né? O último capítulo aqui. Ó. Vamos lá. Olha o que acontece. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Mar de novo. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e mais 2 de seus discípulos. Ou seja, a galera não estava completa ali. Disse-lhe, pois, Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco naquela noite. E nada apanharam. Ou seja, Jesus está repetindo a cena. Ao irmão Pedro, do canal ID, Deus te abençoe, meu querido. A paz do Senhor. Então veja que nessa segunda pesca, Deus está repetindo o cenário da pesca, né, da primeira pesca. Mesmo assim, eles não estão reconhecendo ele. Ele com o corpo glorificado, já tinha ressuscitado, né? Vamos pescar, vamos. Foram pescar. Passaram a noite todinha pescando, não pegaram nada, então eles voltaram. Tá amanhecendo o dia está clareando, eles voltam, né? E quando eles estão chegando na praia, Jesus, vamos ler a sequência lá, né? Naquela noite nada apanharam. Verso 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia.
Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Olha só que coisa. Não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Então eles disse: lança a rede do lado direito do barco e achareis. E assim eles o fizeram. E já não podiam mais puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Olha só, pescou de novo, né? Interessante, né? Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro, né? É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, se vestiu rapidamente e se jogou no mar. Verso 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam tão longe da terra, né? 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Aqui que está a revelação. Obstante, as redes não se rompeu. Observe uma coisa. Na primeira multiplicação veio todo tipo de sorte de peixes, né? Veio peixe de todo quanto é tipo. Pequeno, grande, amarelo, azul, verde, azul. O mar tem uma quantidade muito grande, né? De qualidades de peixes, né? Só que agora nessa pesca só veio peixe grande. Observe. E de onde que eles tiraram? Do mar. E o que isso está querendo nos falar? O que Jesus quer nos ensinar com esse acontecimento? Jesus está mostrando, que eu já falei, né? Várias vezes, inclusive, que peixe significa pessoas, né? Uma tipologia que Jesus está usando aqui. Então eles pegaram 153 grandes peixes. O que isso significa? Significa que, quase que precisamente, eu não vou me arriscar aqui, mas quase precisamente vão ter 153 nações servindo ao reino milenar de Cristo, né? Na Terra, né? É como se fosse esse número, né? Não estou dizendo que é preciso. Mas vai ter uma quantidade grande de reis, né? Porque peixes são pessoas. Agora, quando o peixe é muito grande, significa que ele é um rei. É um líder, entende? É alguém maior. Claro que temos o mesmo patamar ali, né? No nível de humildade, vamos falar assim. Mas em poder aquisitivo, poder... como que eu vou usar o termo aqui? De educacional, vamos falar assim. Pessoa que é estudiosa, se preparou para isso. Então ela é uma pessoa que está avançada no seu preparo, vamos falar assim. Então, são pessoas de autoridades, né? Reis, governantes, príncipes, entende? Então vai ter uma grande quantidade de reis vindo até Jesus para adorar, assim como está em Zacarias 14, né? Todas as nações que restarem, que não subirem a Jerusalém para adorar o rei, né? De ano em ano, essas nações vão receber os seus castigos, né? Mas então, essas nações têm reis, né? Claro que tem reis, mas não reis como reis da igreja, reis e sacerdotes. Reis da nação, o governante da nação. Esse governante vai estar debaixo da autoridade da igreja, do corpo de Cristo. Porque foram os discípulos que trouxeram esses grandes peixes. A igreja é que vai trazer esses grandes peixes na presença de Jesus. Compreende? Mas olha que detalhe. Também ali, na praia, havia alguns peixes na brasa, quando Jesus já estava com o seu corpo glorificado. Então quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, a igreja for arrebatada, algumas pessoas serão lançadas no lago de fogo, que no caso seria a representação dessa brasa. Observe. Percebe, né? Na verdade, né? Observe. Percebe? Então algumas pessoas vão estar no lago de fogo, no reino milenar de Cristo. Eu vou ler um texto com vocês, Isaías 66, que vai falar bem, quase que claro isso, né? Isaías, o último capítulo, os últimos versos lá. Vamos lá. Vou ler desde o 22, Isaías 66. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, Pedro fala lá, né? Que nós temos esperança de novos céus e novas terras, né? Nova terra e novos céus, né? Ou seja, o reino restaurado, essa mesma terra sendo restaurada, né? Novo céu e nova terra, porque sol, lua e estrelas serão feridos na grande tribulação, então eles vão precisos ser restaurados, para que no ano milenar de Cristo, né? A gente tenha o período ali com essas coisas restauradas. Porque, como os novos céus e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor.
assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui é o corpo de Cristo, né? Todo o povo de Deus. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morreu, e eles serão um horror para toda a carne. Então aqui está quem? Aqui está representando o povo ímpio, né? O povo que recebeu a marca da besta, adorou a besta, né? Inclusive o Apocalipse lá vai dizer que a besta, que é composta por povos, línguas e nações, quando Jesus vir, ele vai pegar essas 10 nações de exércitos, né? Essas pessoas malignas, e vão ser jogadas vivas direto no lago de fogo. Observe? Ou seja, é o mesmo contexto que Jesus com o corpo glorificado, a igreja corpo glorificado, os inimigos vão ser jogados no lago de fogo. Por isso vai ter peixes na brasa. Esses peixes na brasa servem para quê? Para alimento. Tanto é que Jesus, os discípulos vão comer desses peixes, né? No literal. Mas para nós vai ser o quê? Nós vamos subjugar eles, tá certo? Vamos voltar lá para o texto. Tem mais coisa para a gente ler, né? Mateus 21. Mateus 21, eu acho que a gente estava no 13, né? Melhor. João 21, desculpa. Mateus 21 a gente já leu. Verso 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e do qual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, né? Apacenta meus cordeirinhos. Até aqui tá bom. Então até aqui você veja que Jesus está falando para Pedro, né? Apacenta meus cordeirinhos. Cordeirinho é filhote de ovelha. Apacenta as crianças. Por isso que ele vai perguntar 3 vezes, né? Criança, adulto e terceira idade. Vai falar por isso 3 vezes. Mas então observe que peixe está relacionado com pessoas, né? Adriana, boa noite, paz do Senhor. Revelino dos Santos, boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Serginho, verdade, muita revelação. Deus é lindo, palavra poderosa. Então observe que Jesus, no seu evangelho, né? Aqui do capítulo 21, corpo ressuscitado, mostrou, né, no literal e na prática para seus discípulos, para trazer revelação para nós com essas coisas, né? Mas vocês viram peixes, né? Mas agora, como que eu vou explicar mar como sendo nações, né? No caso. Vamos ler um texto lá em Apocalipse 17, quando está falando do castigo da prostituta, né? Que o anjo vai explicar para João, né? Vai explicar para João o que é a meretriz, né? Verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então essas pessoas, né, ou melhor, o mar, não 100% da palavra, mas quase todo o contexto, quando você olha a palavra mar, significa que está falando de nações, de muitas pessoas, né? Por isso usa o termo mar, né? Não porque como é que se diz? Os apóstolos, os escritores da Bíblia, né, vamos falar assim, fossem usar detalhadamente todos os significados, né, a Bíblia seria um monstro de livro, né? Então seria quase que impossível estudá-lo. Não que daria, claro que daria, mas ficaria mais difícil de estudá-lo, né? E quando o Espírito Santo usa essa linguagem com significado, simbologia de palavras, é importante para nós, é gostoso para nós, né? Porque isso vai dar um certo desafio para nós, porque temos que estudar, orar, jejuar, buscar o Senhor para Deus trazer a revelação, o entendimento da palavra, né? E aí assim fica gostoso até estudar, quando você começa a entender e fazer as ligações, né, os paralelos, tudo, e as coisas começam a ficar gostosas de estudar, né? Deixa eu ver aqui. Então você viu aqui que, por exemplo, o verso 15, né? Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então são muitas pessoas, né? Governantes, muitas pessoas. Por exemplo, lá no capítulo 7 de Daniel, quando ele começa a falar: quando eu estava olhando nas minhas visões da noite, observe a expressão, nas minhas visões da noite, eu vi que os 4 ventos do céu
Veja que a palavra quatro ventos do céu ela vai aparecer muitas vezes, né? Zacarias, Isaías, Apocalipse, Livro do Cântico dos Cânticos, nos Salmos, Profeta Samuel, Crônicas, muitos lugares vai aparecer isso. E Daniel também. E eu estava olhando nas minhas visões da noite e eu via que os quatro ventos dos céus agitavam o mar grande. Observe a expressão, agitavam o mar grande. O que tem isso? E eu fiquei olhando ainda nessa agitação do mar grande e eu vi que surgiu um monstro terrível. Uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Olha aí. E o que é mar? Nações. Então ele viu a besta saindo das nações. Certo? Não só isso, olha só que interessante, né? Por exemplo, a gente está vivendo um período que algumas nações estão começando a ficar agitadas. Observe. Antes dessa besta de 10 chifres e 7 cabeças aparecer, Daniel viu que as nações estavam, ou melhor, os quatro ventos do céu estavam agitando o mar grande. Os quatro ventos do céu estavam agitando as nações. Observe? Então as nações estão começando a ficar agitadas. Quando as nações começarem a se agitar mais ainda, várias nações, significa que a besta de 10 chifres vai aparecer dessas nações. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. Observe como que é linda a palavra do Senhor Deus. Então, a palavra mar tem a ver com nações. Você quer ver um outro exemplo? Não dá para entrar muito aqui, que é muito estudo, é muita coisa. Apocalipse 20, versículo 13 e 15. Acho que eu vou ler, que é melhor, né? Vamos lá. Vê se está de cabeça, mas eu prefiro ler. Apocalipse 21. Ou melhor, Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte, o além, entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo suas obras. Então observe a expressão. Aqui está falando de quando descer Nova Jerusalém, quando descer o trono branco, juízo final. O que vai acontecer? O mar vai devolver os seus mortos que neles haviam. Quem que é o mar? É as nações. As nações vão devolver os mortos. As nações vão devolver os mortos que estavam nelas, né? Assim como o além, que é o abismo, né? Que é o Hades, o Sheol. O que mais que a gente pode falar aqui? Vamos pegar um pouquinho lá em Apocalipse 12, para falar um pouquinho mais de mar, né? Apocalipse 12. 12. Por isso festejai os céus e vós que neles habitais, ai da terra e ai do mar, pois o diabo... Voltou, tá voltando aí. Voltou, né? Paz do Senhor, irmão Nilson e a irmã Tainá Lopes. Que Deus abençoe vocês. Paz do Senhor. Então, observe que Apocalipse 12 está falando ai da terra e ai do mar, né? Terra está falando de povos, né? Tá falando de nós, inclusive, né? Povo de Deus, né? Ai da terra e ai do mar. Ai das nações. Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, e sabendo que pouco tempo lhe resta. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, e os que guardam seus mandamentos, e que têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, não significa que, literalmente, o dragão se colocou lá na praia, lá de Jerusalém, ou na praia da Turquia, na praia do Iraque, na praia do Irã, sei lá qual praia, do Mar Vermelho. Não significa que o dragão ficou com o pé na areia, lá na beira da praia, para observar quem está na praia. Não. Ele está com os pés sobre a areia do mar. E o que é mar? Mar são nações. Os filhos de Israel, o que foi falado para Abraão? Os filhos de Israel serão tão numerosos quanto a areia da praia do mar. Então, quando o dragão está com o pé em cima da areia, significa que a besta de 10 chifres, né, como está lá em Daniel, coloca os seus pés sobre uma parte da igreja, né, subjuga ela e as vence, né? Por isso que ele colocou os pés em cima da areia, tipificando aqui uma parte da descendência dos filhos de Jacó. Ok? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vamos voltar lá para Mateus 13, que Jesus vai falar uma coisa interessante aqui, ó, sobre rede e pescaria. Mateus 13. Mateus 13, 47 ao 50. Que vai dizer assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede,
que lançada ao mar, lançada às nações, recolhe peixes de toda espécie. E quando ela já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhem os bons, colocam nos cestos, e os ruins eles deitam fora. Verso 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, aqui está o arrebatamento, né? E os lançarão na fornalha acesa, aqueles peixes que estavam lá na brasa, do Evangelho de João, capítulo 21. E ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Responderam eles, sim. Então, agora uma outra coisa interessante. Vamos lá para o profeta Abacuque. Você acha que no reino do inimigo não vai ter essa mesma colocação de rede, pescaria? Claro que tem. O anticristo, né, Satanás, gosta de imitar tudo que o Senhor Deus faz. Tudo que Deus fala, que está escrito na palavra, tem um paralelo do anticristo junto. Vocês querem ver? Só que o anticristo, na verdade, ele faz uma pescaria, mas ele é covarde na sua pescaria, né? Ele faz arrastão, ele não faz pescaria de tarrafa, de varinha, carretilha, mulilete ou rede, ele faz arrastão. Abacuque 1, do verso 12 até o 17. Boa noite, Benedito Guimarães, paz do Senhor. 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Aqui está falando da injustiça, né? Inclusive do nosso tempo, né? Que as pessoas perversas, né? Elas dominam sobre os justos, né? Verso 14. Por que fazes os homens como os peixes do mar? Como os répteis que não têm os que o governem? 15. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso e à sua varredora rede, porque a elas enriqueceu a sua porção e tem a gordura da sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então aqui está claro, né? Inclusive Jesus usou esse texto aqui para falar da pesca maravilhosa, todo aquele contexto que a gente está estudando, né? Provavelmente Jesus tirou desse texto aqui, né? De Abacuque 1, né? Mas olha só o que vai falar no capítulo 2, de 1 até o 5. Por-me-ei, no caso o profeta Abacuque, né? Por-me-ei a minha torre de vigília, essa torre é Cristo, para nós. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que meu Deus dirá, a resposta que eu terei sobre esta queixa que eu estou fazendo. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e grava ela sobre tábuas, para que até quem passar correndo possa ler. Verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, no tempo do fim, né? E prepara-o e espera, porque certamente vai acontecer, né? E ela vai acontecer, não tardará e virá. Eis que o soberbo, aqui já fala do anticristo, né? O soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o homem da boca arrogante, da boca gananciosa, falando do anticristo, e se escarnecera, né? Se escarnece. Como o sepulcro é como a morte, né? Que o inferno e a morte, né? Segue ele, que não se farta, e ele é quem ajunta nações para si e congrega todos os povos, né? Aqui está falando de duas etapas, inclusive, né? Está falando da etapa antes de Jesus vir, vai congregar os reis para pelejar contra o Cordeiro, né? Apocalipse 16, mas também tem uma outra peleja, né? Profetizada para o Armagedon, no final do milênio, né? Apocalipse 20, verso 9, né? Que eles vão marchar sobre a superfície da terra, né? A fim de cercar o acampamento dos santos, porém vai descer fogo do céu e os consumir, né? Então aqui usou a linguagem da pesca, né? Você vê que a gente está falando lá em Mateus.